Quero saudar, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui o Senhor nos concede essa oportunidade de estar aprendendo juntamente com os irmãos mais um dos grandes temas do Apocalipse, a qual estará o juízo do trono branco, né? O juízo do trono branco é mais um dos julgamentos do Senhor sobre a raça humana, sobre todos nós. Ou seja, nós vamos estar aqui abordando texto bíblico básico, porém vamos orar ao Senhor para o Senhor nos direcione. Soberano e eterno Deus e maravilhoso Pai, graças te damos, meu Deus, pela essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui mais uma vez para aprender juntamente com nossos amados irmãos, para aprender mais um pouco da Tua Palavra, para guardar a Tua Palavra em nosso coração, para não pecar contra Ti. Senhor, meu Deus, meu Pai, venha direcionar a cada um, abençoa todos aqueles que estão assistindo essa live, que nós possamos entender que o Senhor é juiz sobre todas as coisas. Hoje o Senhor é advogado, mas um dia o Senhor será juiz. E nós temos que entender e botar em obediência essa prática, para que nós possamos ser, naquele grande dia, escutar a grande voz e o soar da trombeta. Em nome de Jesus declaramos a vitória. Em nome de Jesus pedimos ao Senhor a sabedoria. Amém. Amém. Bom, pois bem, vamos lá em texto bíblico básico, Apocalipse 20, 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu à terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriu-se o livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar, o morto que havia, e a morte e o inferno deram mortos que nele havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi achado no lado de fogo. É bom deixar os irmãos bem cientes, quando se lê nesse versículo, nessa passagem bíblica aqui, nós vamos entender que é o julgamento do Senhor sobre todo o ímpio. Até porque aqui a igreja, nessa passagem, nesse conteúdo, nesse contexto, a igreja de Cristo estará com Cristo reinando. Nós vemos que a lição anterior, nós estudamos com o pastor Valdemar, em que a igreja estará com Cristo reinando 1000 anos. Portanto, aqui se trata do julgamento final do grande trono branco, mas, porém, isso aqui é julgamento dos ímpios mortos, ou seja, ressuscitarão para prestar conta, ressuscitarão para ser julgado. Ou seja, por isso que a Bíblia fala aqui na segunda morte, ou seja, morreu, vai ser julgado para morrer novamente. Só que a segunda morte aqui, essa passará pelo julgamento do Senhor. Amém? Objetivo do juiz do trono branco. Qual é o objetivo? Saber que o juiz não é uma figura de linguagem, pelo contrário, ela é real e vindoura. Conscientizar os irmãos que o pecado afasta o homem de Deus, levar-se novamente normalmente ao inferno por toda a eternidade. Compreender que a obediência dos mandamentos do Senhor nos livra de condenação eterna. Entender também a diferença entre o tribunal de Cristo e também o juiz do trono branco. Vamos estar abordando aqui o grande julgamento. Nós sabemos que tem vários julgamentos que vai acontecer naquele grande dia, como o julgamento também dos anjos, o julgamento das nações que
e vários outros julgamentos, como o juízo também, o auto-julgamento dos cristãos por toda a vida, por não ser condenado com o mundo. O julgamento do ímpio morto é outro que está já incluído nessa lição. Vamos estar também agora abordando o grande julgamento. O texto bíblico básico, nesta lição estudaremos o juízo do grande trono branco, que marca o fim dos tempos e as consequências e a entrada no estado eterno. Ou seja, esse acontecimento foi anunciado por Senhor, né, que aconteceria nas últimas páginas da Bíblia, ou seja, em Apocalipse. O vaticínio bíblico serve basicamente dois propósitos: convocar-nos com o estado de alerta a fim de sermos condenados com aquela ocasião, e dizer às pessoas, como a atalaia do Senhor, que eles estarão para escapar da condenação. Será promulgada este evento escatológico. Ou seja, nós estaremos reinando com Cristo, enquanto o mundo estará sendo julgado, enquanto o ímpio estará sendo julgado. Ou seja, a igreja de Cristo certamente ela ajudará a julgar os ímpios, incrível que pareça. Depois nós vamos estar, no decorrer da lição, entendendo esse fato mais importante. Pois bem, o apóstolo aqui utilizou a expressão grande trono branco para indicar a imensidade das pessoas divinas. Termo grande e alude o tribunal que alcança os mortos grandes e pequenos. O termo branco, por sua vez, revela que sobre o trono se assenta não é outro senão o perfeito juiz, o justo juiz. Ou seja, por se tratar do trono branco, trata de uma pureza, de um grande, aquele que é soberano sobre todas as coisas, do grande juízo, que é o juiz do trono ao qual estará. Hoje ele é advogado, mas naquele dia ele será juiz. Vamos lá. Agora a pergunta que não quer se calar: quem estará diante do trono do Senhor? Quem estará diante do trono do Senhor? Todas as pessoas, exceto os salvos em Cristo, que foram arrebatados na primeira ressurreição. Estes são os que não serão julgados. Até porque os cristãos já foi julgado no tribunal de Cristo. E agora eles já estão no processo de julgar o ímpio, principalmente os ímpios mortos. Aí, nosso inimigo, Satanás, sempre tem cegado o povo cegado o povo a não entender que morrer tudo acabou. Mas eu tenho que deixar bem claro para os irmãos aqui: morrer não é o fim. Por isso que vale a pena você morrer com Cristo, dar a sua vida por Cristo, porque Jesus disse: aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganha lá. Mas aquele que perder a sua vida de qualquer maneira nesse mundo, perderá a salvação. Então, vale a pena, irmãos, você entender que vale a pena você estar sofrendo com Cristo, vale a pena estar servindo a Cristo, vale a pena andar com Cristo, porque o inimigo, você tem uma segurança com Cristo de ganhar a salvação. Se você morrer sem Cristo, não pense você que é o fim. Você vai ser condenado, vai ressuscitar para ser condenado ainda, e vai pagar ainda por tudo, porque tudo que o homem planta aqui mesmo ele pagará. Tudo que ele
planta, ele colherá, e aqui mesmo ele pagará. Então, vamos deixar bem consciente aos irmãos que vale a pena servir a esse Deus, vale a pena sofrer com Cristo. Quem será, então? Qual é o povo, então, que será julgado? Além de todas as pessoas, de todas as épocas, classes sociais, será grandes e pequenas. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, vídeo 31, vai falar, os irmãos podem anotar aí, são Atos 17, 31, estarão presentes nesse juízo os caídos, os anjos caídos, que aderiram à rebelião satânica. Esses receberão individualmente a sua sentença final, Judas 6. E também estará nesse trono branco os falsos cristãos e falsos obreiros. Por isso que vale a pena ser fiel ao Senhor. Não adianta, você estará sendo julgado junto com o ímpio, junto com os ímpios mortos, aquele que ficou enganando a si mesmo, porque a Deus ninguém engana. Porque quando você é um falso cristão, você está enganando a si mesmo. A Deus ninguém engana. Não adianta. Não podemos perder tempo de estar dizendo que sou crente. Nós temos que ver em você que se você realmente é cristão através do seu fruto. Não adianta você falar que é cristão. Não adianta falar que você é crente. O ímpio, pela árvore, conheceria o fruto. Então não tem como. A manifestação do fruto do Espírito, esses homens e mulheres autodenominados cristãos demonstrarão os dons espirituais, contudo, se manifestarão. O fruto do Espírito, precisamos lembrar sempre disso, os dons, sem fruto não ganharemos a salvação eterna. Tais pessoas supostamente conhecerão a Deus, mas não foram conhecidas por Ele. É por isso que naquele grande dia, alguns vão falar, Senhor, eu não profetizei no Teu nome, não escutei demônio no Teu nome, não fiz a Tua obra no Teu nome, porque agora, esses são sócios obreiros, aqueles que estavam tentando enganar o próximo, mas porque agora ele está lá sendo julgado juntamente com ele. Então, está deixando bem claro para os irmãos aí, quem será julgado no juízo do trono branco? Os ímpios, os falsos obreiros, os falsos mestres, os falsos cristãos. Amém? Utilizaram-se o nome do Senhor, mas não aceitaram a proposta. Tais pessoas supostamente conheceram a Deus, mas não foram conhecidos por Ele. Ou seja, a palavra de Deus ela tem que se cumprir. De um jeito ou de outro, ela cumpre. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passarão. Essa que é a realidade. Então, o homem hoje procura, de uma maneira ou de outra, procurar o caminho mais fácil, o caminho estreito, irmão, o caminho apertado é aquele que conduz à vida eterna, mas o caminho largo, espaçoso, aquele que fica fazendo a vontade da carne, a vontade do inimigo, esse vai ser condenado, já está condenado, porque a Bíblia fala assim, aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado, ou seja, você não crê, você já está se condenando, porque se Jesus vier naquele momento, você não creu, já está condenado. O juízo, a ressurreição de Cristo e o juízo final. A ressurreição de Jesus é um fundamento da nossa fé. Observamos o testemunho desse milagre incomparável. O testemunho da palavra, Salmo 16:10. O testemunho da natureza, Mateus 28:2. O testemunho do túmulo vazio, Marcos 16:8. O testemunho dos anjos, Lucas 24:4.
O testemunho das mulheres, 24:1, Lucas 24:1. O testemunho dos discípulos, Mateus 28:9. Marcos 16:9. Assim como o Salvador ressuscitou todos os homens, ressuscitarão para serem julgados. 1 Coríntios capítulo 15, verso 23. Para a salvação, uns para a salvação na primeira ressurreição, e outros para a condenação após o milênio. Ou seja, a igreja estará reinando com Cristo no milênio, e neste momento vai se abrir o grande trono branco. No final do milênio estará abrindo o grande trono branco. Ou seja, o homem que se achava, que estava aqui nessa terra, comandando, achando que o seu tesouro estava aqui e que ele vivia eternamente aqui, estava completamente enganado. Por isso, irmão, não junta tesouro aqui nessa terra, não. Junta tesouro lá, porque lá o ladrão não rouba, ninguém consome seu tesouro. Porque onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Ou seja, se estiver aqui, se o tesouro estiver aqui, seu coração está aqui. Mas se estiver lá, seu coração está lá. A prestação de conta, nós sabemos que aqui temos duas prestações de conta. A prestação de conta do povo dos cristãos e a prestação de conta dos ímpios. Ou seja, vai estar tudo registrado. Não tem para onde fugir. Não adianta fugir. Não adianta correr do objetivo. Não adianta. Irmãos, aprendemos uma coisa. Nós não somos donos da nossa vida. O dono da nossa vida é Ele. É o nosso Deus. Nós não somos dono dela. Nós temos que entender que a nossa vida pertence a Deus. Seria muito bom que nós fôssemos realmente seria muito bom se nós vivêssemos por conta própria de nós, mas nós vivemos, temos toda a liberdade, mas um dia nós temos que prestar conta por essa vida, por esse corpo, por corpo, alma e espírito. Nós temos que prestar conta dessa função que o Senhor nos deu. Então não adianta nós tentarmos enganar a nós mesmos, porque a Deus ninguém engana. A prestação de conta. Todos os homens de todos os tempos e lugares terão que prestar conta a Deus diante do trono de Cristo, tribunal de Cristo. Ou seja, o tribunal de Cristo, como já dizemos, é Apocalipse 20, 11, 15, onde vai prestar conta grande, pequeno, grandes e livres. Todo homem estará diante do trono de Deus. Todo aquele ser que respira estará diante do trono de Deus. O sábio Salomão disse, inspirado por Deus, e havia dito: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, porque Deus há de trazer juízo toda obra, até todo aquilo que está encoberto, que seja bom e que seja mal. Adianta, procuramos fazer as coisas boas nessa terra, para que você, naquele dia, você possa colher os frutos bons. Mas se você plantou coisas más, tudo que você planta, você também vai colher. Não adianta. Os livros estão registrados. Os livros terão papel essencial no juízo do trono branco. O mais importante desse livro é a vida. O mais importante desse livro é o livro da vida, no qual estará escrito também o nome dos salvos. Observe, Paulo escreve aos Filipenses e mencionou as mulheres que trabalhavam com ele no Evangelho, Clemente e outros cooperadores cujos nomes estão no livro. Veja Filipenses 4:3, ele faz questão de mencionar ali. O livro de Apocalipse, João e também igualmente fez menção desse livro, Apocalipse 3:11. O livro das obras está tudo no tribunal de Cristo, 2 Coríntios capítulo 5:10. Então,
importante conto da vida também será aberto no dia do juízo. Vamos fazer o bem enquanto podemos, irmãos. Vamos fazer o bem enquanto podemos, porque o juízo do trono branco está vindo aí. Não adianta, não. O julgamento final está para vir. Vai ser terrível esse grande julgamento. Amém? O julgamento, o último grande, e também será o último e grande julgamento, né? O último e grande julgamento. O dia do fim é uma realidade que não pode ser ignorada. O próprio Senhor Jesus Cristo anunciou que esse tempo chegaria. Mateus 24, de 1 a 14. Diante dessa realidade, precisamos considerar que muitas irresponsabilidade, alguns fatos são o juízo do trono branco, que será o derradeiro julgamento estabelecido no plano divino. Derradeiro significa o último, né? Que ocorrerá nos últimos dias da história. Vejamos, então, para nós encerrar. Daqui a pouco, vamos ser rápido e objetivo. Será universal, todo obrigatoriamente estarão de pé diante do trono do juízo. Apocalipse 20, 12. O Senhor Jesus, junto com o Pai, procederá ao julgamento. Apocalipse 5, 22 e 27. Os mortos ressuscitarão, os grandes e pequenos serão julgados. Haverá um veredito final, inapelável, inafiançável para o julgado. O destino dos condenados serão segundo a morte, ou seja, o Espírito separa-se de Deus eternamente. Veja bem, aí está a diferença entre o trono branco e o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é julgado somente o cristão pelas suas obras. E o grande trono branco é o ímpio e todos os falsos obreiros, ou seja, todos aqueles que diziam ser cristão. Então, mas pastor, onde está escrito o versículo que prova que a igreja não será julgada? E tem dois versículos. Atos 17, 31, está escrito lá, que nós vamos estar não seremos julgados juntamente com o homem, com o mundo. E Judas, versículo 14, Judas, versículo 14, está escrito que vindo o Senhor com milhares dos seus santos. Quem são os santos? A igreja de Cristo. Então, vindo o Senhor com milhares de seus santos para estar aqui servindo ao Senhor nessa eternidade. Ou seja, nós estávamos reinando com o Senhor. O fato pelo qual o trono branco não estará a igreja de Cristo é porque ela já foi arrebatada. Ela já foi arrebatada neste momento. Por isso é o fato dela não estar sendo julgada mais. Ou seja, estará ajudando no julgamento final. Vamos concluir aqui. O apóstolo João viu um grande trono branco, uma visão por si só. Deveria levar e refletir sobre a nossa caminhada cristã. O trono branco, para fazer e lembrar do qual ilimitado é o poder do julgamento do Altíssimo. Ele é o branco para não deixar esquecer a justiça divina que é perfeita. Mateus R. diz que ninguém é tão mau quanto tem algum talento para apresentar-se a Deus. Ninguém é tão mau que não tenha algum talento para apresentar-se a Deus. Ninguém é tão grandioso para evitar a jurisdição do grande trono branco. O pensamento do grande Mateus R. Mantemos nossos olhos fixos no Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé.
peguemos-nos até o fim, confiamos que tivemos o princípio, sejamos fiéis até a morte, para que recebemos do Senhor a coroa da vida. Por último, mas não mesmo, o menos importante, não nos cansemos de fazer o bem, porque assim no tempo se faremos, se não havermos de falecer. Apocalipse 6, 9. Não cansemos de fazer o bem, porque no tempos que chegar, alcançaremos o nosso objetivo que nós plantamos. Ou seja, se nós plantamos o bem, nós vamos colher o bem. Se plantamos o mal, vamos colher o mal. Então não adianta. Ninguém escapará do julgamento final. Tanto o ímpio, como o falso obreiro, como também o cristão. Porque nessa ocasião, o cristão já está reinando com Cristo. Por isso que vale a pena servir ao Senhor, vale a pena sofrer com o Senhor, vale a pena morar com o Senhor. Que Deus abençoe. Estaremos orando, agradecendo ao Senhor pela essa manhã gloriosa. Soberano e eterno Deus, obrigado, Senhor, pela essa oportunidade que o Senhor nos deu, estar aqui aprendendo mais um pouco da Tua Palavra. Que o Senhor abençoe a cada um que assistiu essa live, que está assistindo, que vão assistir. Meu Deus, que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós. Que Ele possa entender, abrir o entendimento do povo, que morrer não é o fim, morrer é o começo de outra vida. Por isso é importante que nós estejamos preparados para esse grande dia, Senhor. Fica conosco, em nome do Senhor Jesus agradecemos. Amém.